que será anunciada nesse mundo. Motiva-nos a viver
Espírito Santo, um só Deus, de eternidade a eternidade. Amém. Podem sentar. E ouçamos a palavra de Deus. Começamos pelo Antigo Testamento. Hoje nós vamos ver o que está escrito em Amós, no capítulo 5, os versículos do 18 ao 24. Ouçamos. Ai dos que desejam o dia do Senhor. Para que vocês desejam o dia do Senhor? Será um dia de trevas e não de luz. Será como se um homem fugisse de um leão e lhe saísse ao encontro um urso. Ou como se, entrando em casa e encostando a mão na parede, fosse mordido por uma cobra. O dia do Senhor será um dia de trevas e não de luz. Será um dia de completa escuridão, sem nenhuma claridade. Eu odeio e desprezo as suas festas, e com as suas reuniões solenes não tenho nenhum prazer. Mesmo que vocês me ofereçam holocaustos e ofertas de cereais, não me agradarei deles. Como as suas ofertas pacíficas de animais gordos, nem sequer olharei para ele. Afaste de mim o barulho dos seus cânticos, porque não ouvirei as melodias de suas liras. Em vez disso, corra o juízo como as águas, e a injustiça como um ribeiro perene. Até aqui, a palavra do Antigo Testamento. Ouçamos agora a epístola do dia, que está na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, nos versículos do 13 ao 18. Ouçamos. Irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. E pela palavra do Senhor, ainda lhes declaramos o seguinte: nós, os vivos, os que ficamos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, que ficamos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolem uns aos outros com essas palavras. Até aqui a mensagem. Seguimos então as palavras do Evangelho e pedimos que, em reverência a tais palavras, vamos ficar em pé. O Santo Evangelho de hoje está escrito em Mateus, capítulo 25, os versículos do 1 ao 13. Ouçamos a palavra do Senhor. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que, pegando as suas lamparinas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes. As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram óleo consigo. Mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas
Senhor. Confessemos a nossa fé através das palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Como temos crianças hoje, vamos seguir com o caminho número 173, Louvai ao Senhor. Vamos todos juntos, porque hoje não estamos com música, não temos certo. Firme
assim, purificação do sangue para mim, plena liberdade gozarei sem fim, firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz, cada dia mais alegre na luz, firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Agora acabou. Mas isso é maravilhoso. Nós, no culto de leitura, geralmente, nós não estamos aqui, né? Mas nós estamos aqui para ouvir a palavra de Deus, né? Congregarmos em comunidade, a igreja é família. E é interessante, agora nós vamos começar a homilia. Vocês sabem o que é homilia? No dicionário diz o seguinte, que a homilia é a pregação em estilo familiar, que busca explicar um tema ou texto evangélico. Então, é na homilia que a gente explica ou conversa a respeito do evangelho que foi lido anteriormente. Certo? Então, que Deus abençoe o meditar na sua palavra. Bem, em Mateus, nós temos uma sequência de parábolas nos capítulos 24 a 25. Né? Nós temos a parábola da figueira, depois tem a parábola do servo fiel e do servo mau. Aí segue com a parábola das 10 virgens, que é que vamos tratar dessa hoje. E depois a parábola dos talentos. É uma sequência. E é muito interessante, porque Jesus falava em parábola é uma forma de ensinar, não tão comum naquela época, mas era isso também, por isso que fascinava muito as pessoas que ouviam Jesus. Então, a parábola ela começa dizendo assim, logo no versículo 1. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, pegando as suas lamparinas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes. Pois bem, então o texto, esse texto que eu estou lendo é do pastor Alex Zimmermann. Ele é quem está cuidando de nós nesse momento de afastamento do pastor Mateus, certo? Então ele mandou que nós vamos ler aqui e conversarmos a respeito do que vamos ler. Bom, nesse texto, Jesus ele quer preparar as pessoas para que, no momento que ele virá ajudar os vivos e os mortos. Então é nessa parábola que ele explica e ensina a preparar as pessoas para esse momento. E ele usa um exemplo muito conhecido para eles, lá naquela época, nos costumes da época. Não é muito conhecido para nós. Então, nós precisamos saber como costumava ser o casamento na Palestina. Porque o interessante é que até hoje esse costume é seguido. Né? Então, é muito interessante. Então, hoje continua sendo exatamente como era no tempo de Jesus. Jesus viveu lá, né? Então, muitos daqueles casamentos seguiram as tradições da época de Jesus, que seguem até hoje. Ou seja, o dia do casamento, o noivo vestia roupas festivas e seus amigos o acompanhavam à casa da noiva, à casa dos pais da noiva. A noiva saía com as suas amigas para encontrá-los. Então, grupos, todos juntos, desfilaram alegremente até a casa que o noivo havia preparado para o novo casal. Né? Tudo isso acontecia à luz de lamparinas. Então, ao contrário do que acontece na nossa cultura ocidental, aquele que se espera na festa do casamento é o noivo e não a noiva. A noiva, ela fica em casa, na casa do seu pai, esperando pelo noivo, que pode chegar a qualquer momento. E geralmente ela atrasa bastante. Isso faz parte do contexto. E ela fica acompanhada de suas damas. Daí porque são as 10 virgens, são as damas de honra da noiva. Certo? Então, mas normalmente noivo chega quando todos já estão cansados de esperar. Então, no casamento da parábola, eles
10 que vivem em fé e oração. E as outras 5 não, são pessoas que se esqueceram de Jesus, que não vivem em fé e oração, e que estão mais preocupadas com o mundo, né, com as coisas do nosso dia a dia, com a vida. E uma coisa interessante na parábola, quem gritou? Eis o noivo, sai ao encontro dele. Quem gritou, vocês sabem? Quem gritou seriam os profetas, né? O Evangelho, a Bíblia. Então, são aqueles que estão a nos ajudar a manter a nossa lâmpada acesa, a nossa lamparina acesa. Certo? Então, Jesus, ele contou essa parábola quando estava explicando sobre sua vinda no fim dos tempos. Era isso que ele estava ensinando naquele momento. E ele ensinava por parábolas. E parábola também é uma figura de linguagem. Parábola ela é uma narrativa alegórica que transmite uma mensagem indireta, certo? Por meio de comparação ou de analogia. Isso é parábola. Isso era comum na época de Jesus, mas acontece que ele explicava sempre o significado para seus discípulos. Ele não costumava explicar o significado para a multidão quando estava ensinando. E por que isso? Porque os discípulos sempre lhe perguntavam: o que significa, Senhor? Os discípulos estavam muito interessados em aprender, porque os discípulos iriam levar adiante as palavras de Cristo. Certo? Então eles perguntavam e o Senhor sempre lhes explicava o que significava. Mas aquela multidão, não, porque ali tinha todo tipo de gente. Era gente que ia ali só por conta dos milagres, né? Pessoas doentes que precisavam de cura. Enfim, não era no todo ali, não eram pessoas que estavam ali porque queriam seguir a Jesus. Inclusive tinha ali no meio os fariseus. Isso era perigoso, porque os fariseus já tinham a intenção de matar Jesus. Né? Como eles tinham essa intenção, então Jesus falava por parábola até para não se expor, não afrontar diretamente, digamos assim. Né? Então essa parábola das 10 virgens nos mostra o quanto é importante vigiar o tempo todo e estarmos todos prontos para a vinda do Senhor. Então, com essa parábola, Jesus nos alerta que pode chegar a qualquer momento para levar sua igreja ao julgamento. Assim como o noivo chega inesperadamente, Jesus chegará para julgar nós, os seres humanos. Jesus nos dá o aviso e diz para nós prosperarmos preparados. E na verdade, quem nos prepara é o próprio Deus. Quem nos deu, Deus nos deu os profetas, nos deu a igreja, a Bíblia, para manter a nossa lâmpada acesa. Jesus mesmo nos alerta em vários textos da Bíblia sobre essa questão. Por exemplo, em Lucas, no capítulo 12, versículo 35, ele diz: fiquem preparados para tudo, estejam com a roupa bem presa no cinto e conservem as lamparinas acesas. Outro texto, que está em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 13, o Evangelho diz: estejam alertas, fiquem firmes na fé, sejam corajosos, sejam fortes. E depois, na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, versículo 8, ele diz: estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, está por aí, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. E novamente em Lucas, no capítulo 21, versículo 36, o Jesus nos diz: portanto, fiquem vigiando e orem sempre, a fim de poderem escapar de tudo o que vai acontecer e poderem estar de pé na presença do Filho do Homem quando ele vier. Tomando o exemplo das moças, todas elas fraquejaram, concorda? Todas elas cochilaram e acabaram dormindo, e as lâmpadas apagaram. De repente, no meio da noite, um grito anuncia que o noivo vem vindo. Aí todas acordaram.
pensar assim, mas não devemos. Nós devemos estar preparados, porque isso pode efetivamente acontecer a qualquer momento. No versículo 8 da parábola, diz o seguinte: e as imprudentes disseram aos prudentes: deem a nós um pouco do óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não. Porque então vai se faltar tanto para nós como para vocês. Vão e comprem lá quem estava vendendo óleo. E assim elas saíram para comprar. E aí chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento e fechou-se a porta. Com essas palavras, nós entendemos que ninguém pode salvar a si mesmo e nem salvar os outros. Para isso de conversa. Quem nos salva é Deus, o nosso Senhor. Então, nós não podemos também preparar os outros que não querem. Mas nós podemos mostrar o caminho da salvação a todos. E é o que fazemos aqui na igreja. Né? Nós podemos participar dos cultos da Santa Ceia para o nosso próprio fortalecimento. Porque a salvação ela tem caráter individual. Cada um tem que buscar a sua. Quantas vezes a gente não vê na nossa própria casa essas pessoas que a gente ama, filhos, né, pais, marido, esposa, amigo, pessoas que estão no caminho da perdição. Sim? E elas dizem: não, mas eu acredito em Deus. Sim, assim, mas nunca vai à igreja, não congrega, não lê a Bíblia, não busca sabedoria na palavra. Entende? Essas pessoas têm a sua lamparina, elas não estão preparadas. Esse fogo é um fogo que vai, ele acaba muito rápido. Às vezes tem pessoas que vêm à igreja, se encantam com a igreja: eu vou ficar aqui, agora encontrei meu lugar. Passa 1 mês, 2 meses, 3 meses e sai. Não permanece. Né? Então são pessoas que estão com suas lamparinas despreparadas, que não levaram óleo. Porque veja, quando o noivo vinha, as moças sem juízo, a Bíblia fala assim, elas tentaram se encostar nas outras, mas as moças ajuizadas disseram: o óleo que nós temos não dá para nós e para vocês. Se vocês querem óleo, vão comprar. Ou seja, vão buscar a palavra do Evangelho. Elas tinham razão. Cada cristão deve estar preparado para a volta de Jesus. A fé, ela é algo individual. Não se pode ter fé pelo Filho. A gente pode orar pelo Filho, mas a gente não pode ter fé por Ele. Então, o exemplo das moças, né? Pode ser que depois seja tarde demais. Pode ser que depois não tenha mais tempo. Pode ser que o noivo Jesus venha enquanto não estamos preparados. E aí não dá mais tempo. O tempo que temos para nos arrepender é hoje. Jesus, Ele convida a cada um de nós para a vida eterna. Nós não podemos salvar a nós mesmos, mas pela fé em Jesus nós seremos salvos. Todo aquele que crê em Jesus Cristo não será julgado no dia do juízo e terá vida eterna. Que Deus nos concede essa fé até o fim, meus irmãos. O principal que nós temos que ter em mente nisso tudo são os valores espirituais. Porque esses sim, a oração, a vigilância, a vida como um todo, esses são os tesouros da alma. É isso que nós temos que ter em mente. É isso que nós temos que ter sempre na nossa vida. Acumular os tesouros da alma. Porque a ganância, a riqueza, o trabalho, os prazeres materiais, eles nos saciam tanto que o principal vai ficando de lado. Assim, nós esgotamos o nosso tempo aqui e deixamos de lado o essencial, que são os tesouros da alma. Então, que jamais nos esqueçamos que a vida nesse mundo, ela passa breve e a morte chega de inesperado. E quando a porta dessa vida se fechar para nós, de nada valerá as lamentações, de nada valerá os bens materiais que acumulamos. O verdadeiro bem é Deus. Ele deve ocupar o coração do cristão. Jesus aponta e que nessa espera, nós, a igreja, precisamos ter as lamparinas que nos iluminam o caminho.
corações simples que moram no deserto. Quando Cristo morreu na cruz, morreu por toda a humanidade, estendeu a salvação a todas as pessoas do mundo. A lamparina está nas nossas mãos, nas mãos de todas as pessoas. Teremos lamparinas apagadas e sem óleo algum, aqueles que negam a Cristo e se opõem a tudo que é sagrado. Estes são denominados ateus. E nós teremos também lamparinas de óleo e fogo, mas o óleo é pouco e logo a chama se apaga. Aqui as 5 moças que não se preocuparam em levar óleo no deserto, contando com a possibilidade de a espera demorar mais do que elas imaginavam. Então faltou sabedoria para esperar, sabedoria e paciência, que são 2 grandes dons que devem acompanhar o cristão. Então aqui, as pessoas que podemos dividir em 2 grupos são pessoas que exteriormente estão filiadas à igreja, que dizem ser cristãos, mas não vivem como cristãos. São as que desprezam a pregação da palavra e os sacramentos, ou seja, são os falsos crentes, mas que se dizem cristãos. São os não praticantes, mas que dizem que tem que crer em Deus sim. Para entrarmos na festa do noivo Jesus, nós precisamos vigiar. Prestemos atenção nas escolhas que fazemos, nas prioridades que temos, lembrando que o tesouro duradouro está no céu e não aqui no mundo. Jesus nos espera de braços abertos e quer nos receber com estas palavras: venham, vocês que são abençoados pelo meu Pai, venham e recebam o reino que o meu Pai preparou para vocês desde a criação do mundo. Essas palavras estão no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, versículo 34. Então, em resumo, meus irmãos, nós podemos entender que aqui nós tivemos 3 grandes lições. A primeira é que nós não devemos nos preocupar com o dia e a hora que Cristo virá, mas nós devemos estar vigilantes, porque Ele virá a qualquer momento. Então devemos estar preparados. Nosso desafio é de perseverar na fé em Cristo, porque devido à demora do noivo, todas as virgens adormeceram, não é verdade? Pois bem, as tentações do mundo, esse adormecer, seria isso, as tentações do mundo, as lutas, a falta de paciência. Então, o nosso desafio é perseverar na fé, porque nós não sabemos a hora que o Senhor vai voltar. E o que Ele disse para aquelas que não estavam preparadas e que chegaram atrasadas? Ele disse: em verdade, não as conheço. Então termina a parada. Então nós não queremos ouvir isso do Senhor quando chegar a nossa hora. A segunda lição que nós levaremos para a nossa vida com essa parábola é que nós devemos fazer de tudo para não perder a presença do Espírito Santo. Não perder a presença do Espírito Santo na nossa vida, que nos consola, nos orienta, nos fortalece e nos ajuda a desenvolvermos a nossa salvação. Para que Ele possa habitar em nós, nós temos que nos livrar da sujeira do nosso coração. Então, a sujeira do pecado, nós temos que nos livrar disso para que o Espírito Santo habite em nós. Nós temos que agradá-lo com a nossa maneira de viver, para não perder. Nós temos que fazer uma faxina espiritual e remover a sujeira e dar espaço para abrirmos a nossa porta para o Espírito Santo habitar em nós. E por último, a terceira lição que nós vamos levar para casa é que cada um de nós temos que lutar para vencer o pecado, para vencer as tentações e para estar com Cristo. Ao ouvirem o grito que o noivo chegara, todas as virgens se levantaram, mas apenas as prudentes estavam preparadas. Cada um é individualmente responsável e nenhum pode salvar o outro, só Jesus pode salvar. Deus espera um posicionamento individual de cada um de nós. Entende? O posicionamento não é da mãe para com o filho, o posicionamento é de cada um de nós. Então é isso que Cristo espera de nós. Vamos nos tornar cristãos melhores. Então, meus irmãos, unidos a Jesus, vigiemos e seremos salvos. Amém. Seguimos agora com o ofertório.
de alimentos que a gente oferece para pessoas que vêm em busca disso, pessoas que estão com fome, em situação de rua. Essas pessoas não têm como cozinhar, então a gente prepara kits de alimentos que são para serem consumidos de imediato. Nós recebemos também ofertas de roupas, calçados, joias, bolsas, tudo que for necessário para o nosso bazar. Então, vamos ouvir o hino Louvar o Senhor, número 64, enquanto a gente faz aqui as nossas ofertas. Graças dou por essa vida, Deus vem me perdoou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pela dor e na aflição, pelas graças reveladas. Graças dou por teu perdão, graças pela azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas no caminho, meus espinhos que elas têm, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida, e a esperança que falhou, pela cruz e sofrimento, e a feliz ressurreição, pelo amor que sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças hei de dar. Agora vamos a. Hoje nós comemoramos aniversários. Hoje faz aniversário, hoje não, no dia 6, já são os aniversariantes da semana que passou. No dia 6 fez aniversário Daniel Rodrigues do Carmo, que é da Congregação Manuel Supira. E também no dia 6 fez aniversário de batismo Paulo Diniz, que é de Caruaru. E no dia 11 o Wilton da Silva Souza Filho, também de Supira. Também no dia 6 fez aniversário de confirmação o Wilson Ferreira dos Santos, de Caruaru. Nós queremos destacar também, agora, na oração geral, que o Senhor Messias, ele pede, ele suplica aqui por todos os estudantes que estão prestando a prova do Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM. Hoje é o segundo domingo, do exame. E também ele agradece, o Senhor Messias agradece pela senhora Maria Alves, sua mãe, pela boa saúde dela, graças a Deus. E pela Alice Beatriz, que é sua neta, pelo aniversário do nascimento, que foi também no dia 6. Então, meus irmãos, todos de pé, vamos orar. Querido Pai Celestial, Senhor da nossa vida e origem da nossa salvação, chegamos diante de Ti com louvor e adoração. Tu nos trouxeste das trevas à luz e transformaste o nosso medo em fé. Contudo, apesar da Tua bondade e piedade, ó Senhor, somos culpados de ofensas. Muito rapidamente estamos cativos em questões religiosas promovidas por homens. Muitas vezes pecamos ao seguirmos antes aos homens do que ao nosso Senhor Jesus Cristo. Perdoa-nos, ó Senhor. Sara as feridas que têm sido causadas pelas nossas palavras e ações imprudentes. Envia o Teu
Espírito Santo para motivar todos os corações que em Ti reconhecem o Senhor, a caminhar em paz, harmonia e unidade. Usa-nos, ó Senhor, para eliminar essas divisões em Teu corpo, a Igreja, que atrapalham a missão de trazer o mundo para Cristo. Ajuda-nos a manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Ajuda-nos, ó Senhor, para nos concentrarmos na missão de pescar pessoas. Dá-nos o espírito de sacrifício para colocarmos as necessidades físicas e espirituais das outras pessoas acima das nossas conveniências. Ser uma luz para aqueles que estão em trevas e guia os nossos pés nos caminhos da paz. Em especial, nós te pedimos, Senhor, pelos estudantes que hoje submetem-se ao mundo, que o Senhor possa iluminar suas mentes e preparar essa juventude com sabedoria, integridade e justiça, por tua misericórdia, Senhor. Ouve a nossa oração. Pelos aniversariantes, Daniel, Paulo, Wilton e Wilson, que o Senhor os acompanhe na caminhada desta vida, protegendo-os e mantendo-os firmes na fé, por tua misericórdia, Senhor. Ouve a nossa oração. Seguimos agora, meus irmãos, com o Pai Nosso. Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O nosso pão cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. e nesse momento nós nos preparamos para voltar para nossas casas, mas nós não vamos sozinhos, porque a bênção do Senhor nos acompanhará. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Vamos então agora ao hino final, todo mundo cantando junto, com muita alegria, porque agora a gente vai se despedir da igreja e que a nossa semana seja conforme o Senhor. Vida
Primeiramente, a gente quer agradecer por liderar hoje o nosso culto de ação de graças. O nosso culto de ação de graças vai ser no dia 26, não vou confundir tudo. Você vai falar no dia 26 ainda. Só que o dia 26 vai ser um dia muito especial, porque além de ter a opção e confirmação dessas pessoas que estão sendo servidas como documentos, a gente tem um culto de ação de graças e esse culto todo vai convidado a usar junto com a gente aqui na igreja. Então, cada vai fazer um prato de comida, uma proteína, e uma salada, ou uma macarronada, ou um arroz. Então, tem que trazer uma proteína ou uma salada ou complemento, e mais um refrigerante ou um suco. As famílias que vão realizar a produção de férias nesse domingo, elas vão oferecer um bolo de doce. Então, a gente vai ter também esse bolo, que vai ser a sobremesa e bolo. O intuito é a gente nos confraternizarmos, estarmos todos juntos, recebendo os que têm uma profissão de fé, que são os adultos, e os de confirmação, que estão confirmando a fé, e os padrinhos quiseram voltar, quando quiseram bebês. Mas que agora eles mesmos vão professar a fé de vocês. Então, é um momento muito especial para eles, para os pais e para os que estão entrando. Quem já passou por essa experiência sabe. Então, a gente convida que toda a igreja esteja presente, participe, venha, traga sua família, vamos comer juntos, vamos nos confraternizar. Domingo tem culto e já vai ter a presença do pastor no culto, mas ele também vai deixar um diácono que dirige a parte dos estudos. Para quem não sabe, a gente fez essa roupa, foi uma coisa que foi decidida pelos diáconos também. A gente está apresentado, que Deus é representante da palavra dele. Nós estudamos, nós fazemos provas, e o pastor está nos preparando. Tudo é experiência nova, e nós estamos gostando muito dessa prova. E Nina é uma que entrou na nossa igreja com profissão de fé. E olha aí, está aqui já liderando, a gente fica muito feliz e agradece muito por ela já estar nessa fase aí que está fazendo esse trabalho. Então, gente, domingo temos culto normal, venham, tragam a sua família, e a gente aprendeu hoje que não dá para encher a lamparina de ninguém. Na parábola foi contada nessa história, mas resumindo, ninguém pode encher a lamparina de ninguém. Nós precisamos estar com a nossa preparada. E não existe justificativas diante do nosso Deus para não estar pronto. E na hora final, as portas vão fechar e não adianta reclamar ou dizer eu não gostava disso, eu não gostava daquilo, eu não gostava de ouvir tal palavra de Deus e isso que não me agrada. Porque aí acabou, o tempo terminou e a porta fechou. E nós possamos estar devidamente preparados, esse é o desejo do nosso Deus, E essa palavra veio bem calhar para todos nós também, estar vigilantes. Era isso que eu queria dizer. Obrigada, todo mundo. Sem falar, pessoal, aqui, um culto de leitura, o diácono não chega aqui na frente apenas para ler. É necessário uma preparação. A gente passa semanas se preparando para isso. Então, nós três que estamos escalados, eu, Gisela, que foi semana passada, e Vitor, que vai ser na próxima semana. Nós temos um trabalho que é muito gratificante, por sinal. É um trabalho maravilhoso de se fazer. Porque isso, sim, efetivamente nos coloca muito mais próximos do Evangelho
da Bíblia, né? Que a gente estuda. E a gente quer que a igreja esteja aqui ouvindo. Entende? Então, venha no próximo domingo, esteja presente. Vamos festejar. Diga, dona Helena.